Oi, gente, tudo bem? Vamos agora para. Temos vários nomes aqui, né? Nós já vimos a depravação total, nós já vimos a expiação, a eleição incondicional, e hoje nós vamos ver a expiação limitada. Tudo bem? Vamos lá então. O que nós poderíamos achar aqui? Bom, expiação limitada. Poderíamos também chamá-la de expiação particular ou limitada. Também poderíamos chamá-la de redenção particular ou poderíamos chamá-la de redenção definida. Perfeito? Olha, existe a depravação total, existe a eleição incondicional e existe aqui a expiação limitada. Bom, olha só, você vê que uma vai puxando a outra. Depravação total, eleição incondicional, e agora nós vamos para a expiação limitada. Olha, a depravação é total, a eleição é incondicional e agora nós temos a expiação limitada. Como já acabei de falar, uma redenção particular ou redenção definida. Tudo bem? Bom, vejamos aqui o que nos diz. Significa a doutrina a qual a obra redentora de Cristo foi realizada apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça e da salvação. A eficácia salvífica do Cristo Redentor, então, não é universal ou potencialmente eficaz para quem iria querer recebê-lo, mas especificamente designada para consolidar a salvação daqueles a quem Deus Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Se a expiação ela é limitada, ela é uma expiação, uma redenção definida, uma redenção particular, então nós entendemos que o número de pessoas eleitas é um grupo limitado, certo? Então a expiação é limitada. Então, por esse fato, a expiação leva esse nome porque ela não é feita pelo mundo inteiro. Ela é eficaz para os predestinados, para os eleitos. Mas ela é suficiente para salvar o mundo inteiro, porque ela não é limitada nesse aspecto. Então, ela é feita para aqueles que Deus Pai escolheu antes da fundação do mundo e Cristo morreu por esses já escolhidos que iriam pecar, porque na realidade Cristo é o primeiro predestinado e Cristo, no momento que morreu, aí sim a porta está aberta para que o sacrifício seja, a justificação seja imputada aos eleitos antes da fundação do mundo. Porque sem o sacrifício, como é que a divindade ofendida ela seria aplacada? E a palavra de Deus deixa bem claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Perfeito? Então, houve necessidade do Cristo ter vindo ao mundo, ter nascido de mulher, ter nascido sob a lei, ter sido crucificado, morto, sepultado, para que depois ele pudesse ressuscitar, assunto ao céu, e depois se assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Falei para vocês sobre as humilhações de Cristo e sobre as exaltações de Cristo. Exaltações, tá? Ressuscitou, foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O outro que eu falei são as humilhações. O que eu acabei de falar agora são as exaltações.
Então, haveria necessidade do sangue ser derramado. Só que esse sangue foi derramado, essa expiação foi feita pelo Cristo, como disse o primo irmão de Jesus Cristo, João o Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa expiação é para os eleitos. É por isso que ela é chamada expiação limitada. É por isso que ela é chamada de redenção particular. É por isso que ela é chamada de redenção definida. Muito bem. Vamos ver aqui, por exemplo, os cânones de Dort. Seção 2, artigo 3. Esta morte do Filho de Deus é o único e inteiramente completo sacrifício e satisfação pelos pecados. É de infinito valor e mérito. É mais do que suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. É mais do que suficiente. Mas a expiação, ela está limitada aos eleitos. Entendeu agora porque é chamada limitação? Expiação limitada? Porque ela está limitada aos eleitos. Porque ela foi feita para os eleitos. Ela não foi feita para o mundo, ela foi feita para os eleitos. O mundo que eu falo aí, todos os homens. Perfeito? Aí isso fica patente. Não precisa, desculpa, queimar muito neurônio para entender isso. Você pode ver, por exemplo, que Cristo ele veio na plenitude dos tempos. Cristo nasceu debaixo do poder do Império Romano, viveu debaixo do poder do Império Romano e morreu debaixo do poder do Império Romano e morreu sendo crucificado como os romanos crucificavam os que não eram romanos, justamente para demonstrarem que todo atentado ao Estado ele deveria ser pago com crucificação. Então Cristo morreu, sendo que não foram os romanos que inventaram a crucificação. Perfeito? Os romanos não têm nada a ver com isso. Eles botaram em prática aquilo que eles viram. Outra coisa também muito interessante é que Cristo veio na plenitude dos tempos, como eu acabei de falar. Aquele pessoal todo, antes de Cristo. Bom, os arminianos dizem que Deus quer que todo homem se salve. Quantos milhões de pessoas morreram antes de Cristo nascer? Quantos milhões? Milhões, vamos botar em milhões, milhões e milhões, que eu não quero errar botando bilhões. Certo? Eu sei que na época de Cristo existiam 100 milhões de pessoas na face da Terra. É bem provável que talvez mais de 1 bilhão de pessoas, ou um pouco mais, tenham passado pela Terra até Jesus Cristo. Bom, mas não vou me arriscar. Vai ficar na suposição, vai ficar no achômetro, perfeito? Mas esse pessoal todo, como é que fica? E esses países todos que até agora não ouviram o Evangelho, como é que fica isso? Deus quer que todos os homens se salvem. Mas e aí? Como é que fica? Ah, nós não pregamos e é por isso que eles foram para o inferno. Não é isso? Essa é a resposta mais simples, mais simplista e mais pueril que eu já ouvi na minha vida. Não é isso? Deus quer. Olha, se Deus quer, está aí a volição de Deus. Então Deus vai se empenhar em mandar milhares e milhares e milhares de missionários para esses países da janela 1040, para que esses cidadãos sejam salvos. E até agora, por quê que nós não conseguimos penetrar nessas janelas? Porque até agora você, que se diz um bom arminiano, por que você não pega a sua mala, por que você não pega a sua Bíblia e vai lá para a Arábia Saudita, vai lá para o Irã pregar, vai lá para o Kuwait, Catar, pega lá a sua Bíblia, abra, leia, faça a exposição e pronto. Vamos ver o que acontece. Então, reinos e reinos que passaram, homens impressionantes que viveram na Terra, nunca ouviram falar de Jesus. Sócrates, Platão, Xenofonte, Anaxímenes, Tales de Mileto, Anaximandro, Aristóteles, que acabei de citar agora. E cadê? Então, se Deus quer que todos os homens se salvem, então, por que esses, vamos botar esses 1 bilhão e alguma coisinha,
não se salvaram porque Cristo veio na plenitude dos tempos, no Império Romano. Então esse pessoal todo para trás. Você pode ver que tudo é tão predestinado, a questão tudo dentro da pré-ordenação, que quando Noé fala para Sem, Cão e Jafé, ele fala assim, ó, o Deus de Sem. Ele já deixa bem claro, olha, o Deus vai ser o Deus de Sem. E graças a Sem, surgiram as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quer dizer, o Deus de Sem. Bom, já que as coisas não são pré-ordenadas, né? E dentro da pré-ordenação, repetindo, tá, a predestinação, as bênçãos de Jacó sobre seus filhos. Olha, você vai ocupar tal território, vai acontecer isso com você, você vai ser assim, olha, você vai ser igual uma gazela, Judá é como um leão, pá. Então, será que não existe? Será que Deus não tem domínio de nada? Será que as pessoas são deístas? Quer dizer, Deus fez o mundo e deixa o mundo rolar? Ou seja, o futuro é por sua conta? Seja como você entender, você pode fazer seu futuro, você pode modificar seu futuro, você pode mexer na sua salvação, você salva a hora que você quiser e perder a sua salvação a hora que você quiser. Deus é aquele que está com um lápis e na ponta do lápis, do outro lado, uma borracha que ele apaga, coloca o seu nome, apaga, coloca o seu nome. Não, a expressão é limitada. Deus tem as pessoas. Por exemplo, quando Nabucodonosor, ele teve o sonho daquela imagem. Então, Daniel foi e interpretou o sonho. Olha, a cabeça vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo, a perna vai ser isso, vai ser aquilo. Ele deu os reinos do mundo. O reino babilônico, o reino dos medos e dos persas. Ele deu o reino da Grécia. Falou sobre o reino de Roma, falou sobre a igreja. Bom, Deus viu o futuro ou Deus pré-ordenou? Então a expiação ela é limitada, porque é para um grupo limitado. Encerrando, esse vídeo é rápido. Temos aqui também, pois os cânones de Dort, seção 2, artigo 8. Pois foi o plano inteiramente livre, e a vontade, a intenção muito graciosa de Deus Pai, que é eficaz, vivificante e salvífica da cara morte de seu filho, se desenvolvesse em todos os seus escolhidos, a fim de conceber a fé justificadora apenas a eles, e, assim, infalivelmente, os conduzir à salvação. Olha, é por isso que ninguém pode ser salvo porque quer ser salvo. Porque, na realidade, existe o que nós chamamos de justificação. Você é justificado por imputação, não por infusão. Infusão, como lá na Igreja Católica, né? Batiza a criança, é a primeira tábua da salvação. Até num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Sobre a diferença entre justificação por imputação e por infusão. Bom, está aqui o sino os cânones de Dort, falando a respeito disso. Conceder a fé justificadora apenas a eles, a nós, os salvos, a nós, os eleitos. Na oração sumo sacerdotal, que eu falei no vídeo passado, Jesus deixou bem claro. Aqueles que tu me deste. Aqueles que tu me deste. Bom, um abraço. Eu não tenho que falar muito sobre justificação limitada, está aqui o livro. Né? O livro fala sobre a expiação do Filho, né, que sem ela nós não teríamos nada, a morada do Espírito Santo. Né? E aqui ele faz algumas objeções. Ele também mostra algumas passagens universalistas, tá? Daqueles que acreditam que a salvação é para todos. Tá aqui esse livro, é um livro muito bom. Eu acho que você vai poder consegui-lo aí no sebo, não sei aonde. E até a próxima, tá bom, gente?
Um abração, Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau.